Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Então vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos falando alguma coisa referente ao capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E vamos para o primeiro item hoje. Diferentes estados da alma na erraticidade. Aqui eu já quero fazer um pequeno comentário, porque existem muitos equívocos quando a pessoa lê esse termo erraticidade, e mesmo entre os espíritas, que acabam não entendendo muito o significado disso. Diferentes estados da alma na erraticidade. Acabam confundindo e achando que é um espírito perdido, um espírito errante, aquele equiparado aos andarilhos, que nós conhecemos, que não tem vínculo com família, não tem vínculo com amigos, não tem vínculo com o ambiente aonde ele se instala, e tudo isso é temporário. Então ele, por determinados períodos, está numa determinada cidade, num determinado bairro, e vai de maneira errante, caminhando sem destino. Essa é a ideia que nós temos quando falamos a respeito de espíritos errantes, equiparando a esses andarilhos, É lógico que temos conhecimento, conforme nos falado nas obras e nas reuniões mediúnicas, que existem espíritos desencarnados que continuam no plano espiritual, tendo o mesmo comportamento que tinham enquanto encarnados na condição de andarilhos, por exemplo. Lá no plano espiritual, muitas vezes desconhecendo a sua condição de espírito desencarnado, ou seja, já fora da matéria, diante da sua perturbação, do seu desequilíbrio mental e psicológico que se encontram, ainda permanecem caminhando sem destino, sem destino. Então, realmente existe esse comportamento que o espírito continua tendo no plano espiritual. Mas nós devemos compreender que erraticidade significa aquele período de tempo onde o espírito desencarnado ele ainda vai necessitar retornar para a matéria, ou seja, ele ainda vai necessitar passar pelo processo reencarnatório, porque na condição de espírito em elevação, em aprendizado, que necessita resgatar erros do passado, necessita burilar as suas virtudes, o seu comportamento moral, é necessário o retorno à matéria, é necessário o retorno ao corpo material e passar pelas vicissitudes de estar encarnado num ambiente, tendo, por exemplo, o nosso, numa prova, no mundo de provas e expiações, onde muito aprendizado nós retiramos desse período em que nós permanecemos encarnados aqui. Então, estar na erraticidade não é um local limitado, não é um ambiente delimitado, como se fosse uma cidade, um bairro, algo assim, mas é a condição do espírito desencarnado que necessita voltar à pátria material, necessita passar pelo processo reencarnatório. Isso pode durar pouco tempo após o seu desencarne, retornando à pátria espiritual. Pode ser que a sua próxima reencarnação seja rápida, ou pode ser que seja bastante demorada. Tudo isso depende do estágio evolutivo do espírito, ou seja, de cada um de nós. Então não é possível precisar se vamos retornar à matéria, ao corpo material, logo imediatamente ao desencarne, ou algum tempo depois ao desencarne, ou muito tempo após o desencarne.
São circunstâncias que nós ainda não temos condições de apreciar e poder falar de maneira mais categórica, com mais elementos para dizer mais precisamente o que faz com que esse período de permanência no plano espiritual seja breve, seja curto ou seja longo. Nós não temos essa informação, não sabemos ainda, porque nós somos amparados, nós temos espíritos protetores que nos acompanham de muito tempo atrás e vão continuar nos acompanhando, tanto no período em que estamos aqui, reencarnados na matéria, assim como no período em que nos encontraremos no plano espiritual. Ou seja, é o nosso mentor, é aquele que nos ampara, que nos conhece, sabe das nossas necessidades. Então nós estamos ali subordinados a essas questões que determinam se o nosso retorno à morada material será breve ou será demorada. Mas esse período em que nós permanecemos desencarnados, mas é necessário o retorno para cá, é o que chamamos de erraticidade. Não é muito difícil de compreender isso, né? Então não é um local específico, mas é um estado, é a condição do espírito que ainda precisa retornar ao ambiente material, precisa retornar ao corpo material, à pátria que nós nos encontramos aqui hoje como exemplo. Então nós iniciamos aqui esse parágrafo com essa afirmação. A casa do Pai é o universo. Então já cai por terra todos aqueles pensamentos pequeninos, circunscritos, imaginando que somente esse mundo nosso aqui, que nós somos privilegiados pelo Criador, que somente aqui existe a humanidade. Cai por terra esse pensamento. Quando ele afirma a casa do Pai é o universo, isso amplia o nosso raciocínio, faz com que a nossa razão comece a observar, diante do conhecimento que a ciência já nos trouxe, mesmo limitado, diante do universo. Olha quantos planetas, quantos mundos, quantas galáxias, constelações, esse infinito ambiente que vem à nossa frente na questão do espaço, esses mundos que orbitam o nosso planeta, a nossa Terra, é um pequenino mundo, é apenas um no meio de uma infinidade de mundos. Então aqui Kardec faz com que nós passemos a essa reflexão e ampliemos a nossa percepção de mundo e a questão também do nosso orgulho, porque muitas vezes nos achamos muito superiores ao outro, achamos que estamos numa condição de privilégio em relação ao nosso próximo, e quando na verdade, se ampliarmos o nosso campo de visão e passamos a enxergar os mundos infinitos que existem, olha como nós somos pequeninos diante de toda essa organização que o Pai criou para a gente. Só para nossa reflexão. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Sim, meus amigos, existem outros mundos onde também espíritos necessitam encarnar. É lógico que o processo reencarnatório, o retorno, essa lei da reencarnação, o retorno ao corpo material, vigora em todos os mundos, é uma lei universal. Mas para cada ambiente segue as suas especificações. Para cada ambiente, se é um ambiente mais materializado, se é um ambiente menos materializado, se é um ambiente mais sutil,
É lógico que a vestimenta material que o espírito utiliza para atuar naquele ambiente em que ele reencarna é de acordo com aquele ambiente, é de acordo com o processo evolutivo do espírito e com o grau evolutivo daquele mundo em que ele reencarna. Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, mais precisamente nas questões 223 e 224, ali fica bem explicado a questão da erraticidade, o estado do espírito no plano espiritual. Então, nós percebemos que, dependendo da condição evolutiva do espírito, ele vai estar próximo de outros espíritos que têm a sua afinidade de pensamento, porque nós estaremos próximos daquele, formando verdadeiras comunidades no plano espiritual diante das nossas afinidades. Por isso que quando nós lemos uma obra, como por exemplo aquela que fala a respeito dos suicidas, vemos que ali mostra um momento, num determinado momento de leitura da obra, fala a respeito dos vales, do vale dos suicidas. Então, nós compreendemos que todos aqueles que estão em afinidade de pensamento permanecem próximos num determinado ambiente que nós criamos enquanto espíritos desencarnados. Nós movimentamos a matéria, o fluido universal através do nosso pensamento, diante da nossa evolução, muitas vezes sem ter conhecimento nenhum, apenas pelas vontades, pelos desejos que nós temos, possuímos. Então nós criamos determinados ambientes e outros espíritos desencarnados, por afinidade, estarão também naquele ambiente que foi criado, que foi planejado de maneira inconsciente por aqueles espíritos. Nesse caso que eu estou dando exemplo, dos suicidas, criaram aquele vale conhecido como Vale dos Suicidas. Então todos estão ali por afinidades de pensamento, fortalecendo, união de pensamento, criando aquele ambiente que para eles que estão ali é matéria pesada. E nós compreendemos isso também quando vemos nessa obra que eu citei, que o espírito desencarnado, ele se vê com aquele ferimento que ele causou ainda em sangramento. Como que nós encarnados podemos compreender isso? Ora, mas se ele é um espírito desencarnado, como é que ele continua sangrando? Como que ele continua com dor? Porque no seu pensamento, na sua mente, mesmo desencarnado, ele ainda continua acreditando que ele está com aquele ferimento que ele próprio causou, e a consequência do ferimento é o sangramento. Então, através do seu pensamento, ele cria, com a manipulação do fluido universal, ele cria toda aquela imagem, e aquilo é um verdadeiro tormento para o espírito que cometeu o suicídio. Aí passamos a ampliar um pouquinho mais as nossas ideias. Então nós compreendemos que realmente aquele sujeito que procura, através do comportamento suicida, resolver os seus problemas, nós compreendemos por que os espíritos nos advertem a respeito desse comportamento, que ele é péssimo. Ele prejudica muito mais
o espírito que comete o espírito encarnado que comete esse ato de querer tirar a vida biológica, através de várias maneiras possíveis disso ser feito. Então, no plano espiritual, estando num ambiente adequado ao seu pensamento desequilibrado e diante das afinidades junto de outros que também estão pensando daquela mesma maneira, cria todo um ambiente de terror ao seu redor e ainda se vê com ferimento, com machucado, conforme ele projeta em seu corpo espiritual. Então, nós percebemos aí que na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, dependendo da nossa condição de equilíbrio mental e emocional, nós estaremos num ambiente de sofrimento, num ambiente de dúvida, num ambiente de perturbação, ou estaremos também num ambiente de recuperação ou num ambiente de felicidade. Aí compreendemos também a importância de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus através dos evangelhos, buscando edificar em nossa intimidade o reino de Deus, justamente para que nós possamos estar em equilíbrio de pensamento, tanto aqui, perante a nossa sociedade, a nossa família, no ambiente em que nós estamos encarnados, vivendo e em aprendizado, mas nos preparando também para uma condição melhor quando retornarmos ao plano espiritual. Assim compreendemos a importância de mantermos um comportamento moral, um comportamento equilibrado, a busca do conhecimento enquanto estamos aqui, diante de toda essa possibilidade que nos chega, através das leituras, através de uma palestra, através de orientação de um líder espiritual. Não precisa ser do líder espírita, não precisa ser o conhecimento espírita necessariamente, mas através das revelações proporcionadas pela doutrina espírita, nós temos uma condição mais precisa de vislumbrar como que é a vida espiritual e de nos prepararmos para isso. Com medo? Não, de maneira alguma, mas de estarmos preparados para aquilo que possa estar à nossa frente, diante do que nós fazemos aqui. Simplesmente consequência dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Nós vamos, no nosso próximo encontro, no próximo vídeo, falar de maneira mais minuciosa a respeito das diferentes moradas existentes na casa do Pai. Tudo de acordo com o estado emocional e evolutivo do espírito, ou seja, de todos nós. Meus amigos, agradeço imensamente essa oportunidade. Então vamos ao encerramento. Vamos elevar um pouquinho o pensamento para a oração de encerramento. Mestre Jesus, agradecemos de todo o coração a oportunidade que recebemos do conhecimento, das informações que nos são trazidas, que possamos dessa maneira refletir em relação ao nosso comportamento e que diante de tudo isso tenhamos condições de estabelecer um projeto para a nossa existência, a existência atual e a existência espiritual que há de vir para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e que possamos sempre manter o equilíbrio das nossas emoções. Assim seja. Meus amigos, forte abraço e até o próximo encontro.